tem uma coincidência, não sei se é uma coincidência. Eu não sei se é uma coincidência tão comum, se eles pensaram nisso, mas tem uma coisa meio estranha nessa história do submarino Titã. Porque, primeiro, né, o submarino Titã foi lá para tentar visitar os destroços do Titanic e tal. Mas sabe que tem um livro que, se eu não me engano, é de 1818, 1811, alguma coisa assim, que conta a história de um barco que chamava Titã e que afunda. É um livro que veio antes do Titanic, fala de um transatlântico grande que afunda, chamado Titã. É tipo a história do Titanic, só que antes do Titanic acontecer. Uau! E aí agora colocaram o nome do submarino de Titã e o submarino implode embaixo do mar. E tem uma galera falando assim, isso é uma maldição, isso é uma coisa que não deviam ter colocado o nome. Sabia disso, cara? Eu não fazia ideia que isso acontecia, cara. Pois é, se você procurar esse livro, ele chama-se alguma coisa... Titã, o naufrágio do maior navio do mundo, alguma coisa assim. Eu não sei se essa galera pega uma referência desses nomes e coloca em novos submarinos ou em novos barcos, mas esse livro do Titã, ele é de 1898, se eu não me engano, né? E ele chama Futilidade, Titã, o naufrágio de um navio, alguma coisa assim. Eu sei que é um livro de 1898, que acontece antes do Titanic, porque o Titanic afunda em abril de 2000, eu sempre falo 2012, mas é 1912, né? Ele afunda em abril de 1912, o Titanic, e antes do Titanic teve esse livro que que falava de um barco chamado Titã que afunda em alto mar, né? E aí, o que é engraçado, né? Porque tem umas teorias que as pessoas criam na internet, porque você para pensar. Em 1898 tem um livro de um barco chamado Titã, que é um transatlântico, que a gente não pode falar que é apenas um navio. Ele é muito maior que o navio, tem várias acomodações, tem primeira classe, segunda classe, terceira classe. E tem ali os maquinários. Então, assim, é muito maior que um edifício navegando. Você imagina o tamanho disso? E aí você vê um livro falando de um transatlântico chamado Titã, que naufraga. Aí depois de uns anos, em 1912, acontece um naufrágio de um transatlântico. Você fala, ué... O que aconteceu? Tem umas teorias de umas pessoas falando que os criadores do Titanic, os construtores do Titanic, que é o pessoal da White Star Line, né? Que eram os que construíram. Inclusive, eles construíram outros navios, a gente fala daqui a pouco também. Tem umas teorias falando que a galera leu esse livro e se inspirou nesse livro, mas, gente, duvido muito. Isso é teoria de internet, tá, gente? Inclusive, a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Como que a gente vai fazer um navio afundar só pra parecer que é igual ao livro? Só que não é estranho, Fábio? Cara, você tem ali um livro do final do século XIX, 1898, perto ali de 1900. Aí, alguns anos depois, 1912, acontece igual no livro, só que com outro nome. Só que agora o mais bizarro é que o nome desse submarino que implodiu lá nas buscas pelo Titanic é Titã, que é o nome do primeiro navio do livro. Cara, isso que torna tudo mais bizarro. E aí... Cara, é muito bizarro, porque na verdade, por exemplo, beleza, podia ser apenas o mesmo nome. O cara leu o nome Titã, tal. Só que o Titã no livro afunda, mata um monte de gente. E o submarino chamado Titã afunda e mata 5 pessoas. Cara, você tá doido, velho. É bizarro. E você vê que o dono do negócio do Ocean Gates, ele falou que ele queria ser lembrado pra sempre. Ai, gente, isso é muito... Puta, é complicado.